Outro dia, outro pescoço quebrado. Possivelmente, alguns operativos da fundação pensaram em transformá-lo em uma peça de arte de parede para expor na sala de descanso do Site 19. Mais um pesquisador infeliz foi tratado como um brinquedo, poppet humano, pelo SCP-173. E neste caso, a instrução para o pescoço do pesquisador foi torcida. O corpo do pesquisador foi colocado em um caixão improvisado de papelão e transportado ao necrotério dos funcionários. Sim, o local tem um desses. Você está realmente surpreso? Foi um caso trágico. O pesquisador estava há uma semana de se aposentar. Sua esposa estava prestes a dar à luz e ele ia se reconciliar com seu pai distante. Agora, ele estava deitado em uma maca com uma visão perfeita de seu próprio traseiro. A fundação deveria poder fazer algo a respeito. Era uma questão que atormentava dois pesquisadores, promovidos a diretores de caso no arquivo SCP-173. Diretor Rick Smith e diretor Marcus Jonathan. Na verdade, eles odiavam ser designados para este caso. Não era apenas perigoso, era incrivelmente chato. Eles tinham a anomalia em contenção por anos e não encontraram nada de novo. Era um beco sem saída. E pior ainda, era um beco sem saída onde um número de jovens pesquisadores brilhantes acabaram mortos. Conforme os dois diretores buscavam, havia uma maneira de parar toda essa carnificina sem sentido e pesquisa chata de uma vez por todas. Eles solicitariam a desativação da coisa inútil e, como resultado, salvariam vidas e tempo. E, felizmente, para os dois pesquisadores ambiciosos, a proposta deles para desativar a escultura que quebra pescoços foi aprovada. Diferentemente do trágico Dr. Dan, diretor de estudos do SCP-096, eles não tiveram que abrir mão de suas vidas futuras para tentar destruir sua anomalia menos favorita. Agora, eles tinham outra batalha difícil, realmente descobrir como matar a coisa. Os diretores Swift e Jonathan elaboraram uma extensa lista de propostas para tentar destruir o monstro de concreto. Com os recursos desperdiçados, tentando sem sucesso terminar o SCP-682, era a hora dos valentes, futuros matadores de estátuas, darem um passo à frente e tentarem ser letais. Assim, vários membros da equipe da Fundação SCP estavam prestes a enfrentar finais complicados. O primeiro método de possível término que eles tentaram empregar foi uma arma experimental de radiação gama, manuseada por uma equipe de operativos da Força-Tarefa Móvel. Por que não as classes D, você se pergunta? Bem, provavelmente não é sábio dar a prisioneiros relutantes da sua organização acesso a uma arma experimental de radiação gama. A equipe, carregando a grande e pesada arma, entrou na câmara de contenção onde a estátua macabra aguardava. Eles apontaram para a escultura, enquanto os outros esperavam e observavam entre paredes de chumbo. Eles desencadearam uma poderosa e sustentada explosão contra a entidade, durando 7 segundos, e quando a explosão terminou, não houve efeito. Não no SCP-173 no mínimo. A equipe da Força-Tarefa Móvel contraiu uma grave doença de radiação ao usar a arma, com vários membros morrendo no mesmo dia. Alguns outros contraíram câncer inoperável apenas por estarem muito perto da arma quando ela foi usada, enquanto o SCP-173 estava completamente ileso. A tentativa foi considerada um fracasso catastrófico e não seria a última. Com a radiação mortal descartada da lista, o diretor Swift e o diretor Jonathan passaram para o próximo ponto de chamada. Esta seria uma tentativa de eletrocutar a anomalia até a morte com 100.000 volt. Como o SCP-173 tinha um esqueleto de vergalhão de metal condutor, talvez uma quantidade suficiente de eletricidade pudesse queimar qualquer essência vital sob sua pele de concreto. Havia um certo grau de lógica nisso, supôs o diretor. Desta vez, uma equipe de D-classes foi enviada para a câmara com os cabos relevantes e grandes grampos de crocodilo, acompanhada por uma equipe de guardas da Fundação, para garantir
que a tarefa fosse executada corretamente. Desta vez, os riscos potenciais pareciam muito menores do que o teste de arma de radiação, que em retrospectiva foi extremamente irresponsável. Os grampos de crocodilo, conectados a um poderoso gerador fora da sala, foram anexados aos vergalhões expostos do SCP-173. O gerador foi ligado e a eletricidade percorreu o corpo do monstro, fazendo seu metal brilhar e faiscar. Mas houve um problema. Como uma consequência inesperada da enorme descarga de eletricidade, a lâmpada do teto explodiu, espalhando o vidro quebrado pela sala e mergulhando-a na escuridão. Isso provocou pânico na sala de controle, com tentativas desesperadas de religar as luzes auxiliares. Eles conseguiram, mas tarde demais. Dentro da sala, descobriram que o SCP-173 estava ileso, mas havia quebrado o pescoço de todos os The-Class e guardas posicionados no local. Agora ele estava sozinho, ao lado de uma pilha de cadáveres. Ótimo! Antes de adotar métodos mais arriscados e esotéricos, a dupla de diretores em conflito experimentou os outros elementos. O quarto foi preenchido com água para testar se a criatura poderia se afogar. Após uma hora submerso, o quarto foi drenado e um D-Class enviado para dentro. No instante em que o D-Class piscou, ele foi encontrado no chão com o pescoço quebrado. A escultura parecia não precisar de ar para sobreviver. Mas e quanto ao calor? Essa era outra questão. Vários agentes da Fundação adentraram a sala, portando potentes lança-chamas, banhando em fogo purificador a peça assassina de arte moderna. Os homens foram orientados a atirar até esvaziar seus tanques, e assim o fizeram. De repente, a sala foi tomada por uma explosão terrível. Essa explosão, naturalmente, matou todos os operativos na sala e causou uma reação em cadeia, explodindo os tanques de combustível em suas costas. O que havia acontecido aqui? Pesquisadores estimaram que o fogo teve uma reação química espetacular, com as quantidades excessivas de tinta spray altamente inflamável da marca Krylon. Se isso foi um acidente ou algum tipo de mecanismo de defesa intencional da anomalia, ainda é uma questão em aberto. Era hora de voltar à prancheta para o diretor Swift e o diretor Jonathan, com muito dinheiro e dor humana já gastos no esforço de término até agora infrutífero. O uso de armas de fogo também estava em discussão. Um grupo de operacionais da Força Tarefa Móvel, blindados, foi enviado para a sala com metralhadoras leves e ordenado para abrir fogo na escultura mortal. Pode imaginar como isso deu errado? As balas ricochetearam nos componentes metálicos da estátua e nas paredes, à prova de balas ao redor. As mesmas balas disparadas pela força-tarefa atingiram seus próprios membros, penetrando suas armaduras e causando ferimentos dolorosos e morte. Tentativas de derrubar o SCP-173 pareciam completamente amaldiçoadas. Com um risco tão alto de morte humana em cada tentativa, os diretores Swift e Jonathan imaginaram que talvez fosse hora de tentar usar outras anomalias para realmente matar essa coisa. Temos certeza de que as tentativas deles aqui vão dar certo, certo? Vamos viver na esperança, por favor. Sr. Deeds, o resultado do SCP-662, o Sininho do Mordomo, foi instruído a tentar destruir o SCP-173. Ele fez uma tentativa valente, mas a coisa quebrou seu pescoço quando piscou. SCP-049, o médico da peste, também foi chamado. Sua análise inicial foi que a estátua estava desprovida de pestilência, mas a Fundação ainda esperava se beneficiar do toque mortal do médico. O médico atendeu a seus mestres e tocou a estátua. No teste posterior da classe D, sem surpresa, o pobre coitado teve o pescoço quebrado. Armas anômalas também foram consideradas uma opção valiosa, como o SCP-3108, a arma Nerf, uma arma Nerf anômala, especialmente projetada, capaz de reduzir a qualidade de tudo que atira. Os diretores Swift e Jonathan pensaram que, se atirassem o bastante na estátua, ela seria reduzida a algo sem valor e inerte.
um plano tão bom quanto qualquer outro, considerando tudo. Um de Class foi enviado para a sala com uma arma de Nerf e instruído a atirar na escultura o máximo possível. No entanto, no processo, um dos dardos de Nerf ricocheteou na carne de concreto da escultura e caiu de volta no atirador, transformando-o em uma estranha criatura semelhante a um macaco, que teve seu pescoço quebrado assim que desviou o olhar de SCP-173. Todo o esforço até então havia sido um desastre total, como de costume durante as tentativas de descomissionamento. Muito mais pessoal da Fundação encontrou seu fim prematuro do que a anomalia que pretendiam aposentar. O valor que estavam prestes a perder somente em benefícios por morte era impressionante. Outra empresa poderia simplesmente cortar as perdas e continuar normalmente, enterrando o constrangedor caso sob várias camadas de burocracia. Mas esse não era o caso para a Fundação SCP. Eles podem ter sido imunes a bestas assustadoras e grupos de interesse que distorcem a realidade, mas o melhor de nós não era imune à falácia do custo afundado. Oh Deus, tem que haver alguma maneira de matar esse estúpido amendoim, o diretor Swift disse, tomando sua quinta xícara de café e ignorando as dores no peito que a acompanhavam. Não é mais um amendoim, diretor Jonathan disse. Havia problemas de direitos autorais. Apesar dos esforços, gastamos milhares de dólares tentando destruir esse monte de concreto e vergalhão. Centenas morreram, e algumas de nossas melhores tecnologias foram humilhadas na busca para descomissionar essa estrutura. Se não vencermos, seremos colocados no dever de limpeza do tanque 682 e não serei eu. Jonathan não queria admitir, mas seu co-diretor neste projeto, aparentemente condenado, estava certo. Eles precisavam mostrar resultados, ou seriam eles que estariam em risco. Eles fizeram uma tempestade de ideias até tarde da noite, parando apenas para assistir os 3 primeiros filmes de John Wick na Netflix e aliviar a tensão. E quando terminaram, eles tinham nada. Foi um completo desperdício de tempo, e o prazo está se aproximando. O desespero deles chegou ao ápice com o nascer do sol, cientes de que seus supervisores logo exigiriam resultados. Em um momento de desespero, o diretor Swift expressou um pensamento absurdo em voz alta. E se escolhêssemos um funcionário dispensável para ir lá bater naquela coisa com um martelo? Foi tolo. Sem sentido, absolutamente idiota. Mas talvez fosse tão estúpido que poderia funcionar. Uma proposta manchada de café foi apresentada às pressas para a administração do site, causando estranheza, mas naquele momento eles estavam dispostos a tentar qualquer coisa. O agente Smith foi selecionado para essa missão muito especial, pegando um martelo e entrando na sala onde a escultura diabólica estava, provavelmente para sua própria morte por quebra de pescoço. O agente Smith não trabalhava na fundação tempo suficiente para se qualificar para o benefício de morte, então só arriscariam o custo de preencher sua vaga. Os diretores Swift e Jonathan observavam da sala de controle o agente entrar, arrastando o martelo atrás de si. Havia tudo em jogo, e tudo se resolveria em mais um balanço decisivo. Crunch. Por uma vez, não era o som das vértebras do agente audacioso sendo vandalizadas. Não, era o som de um martelo demolidor batendo em concreto velho, quebrando um pedaço da cabeça da escultura. Uma teia de rachaduras se espalhou pela superfície do corpo do monstro, enquanto uma chuva de pó de concreto descia do local do golpe do martelo. Os diretores Swift e Johnson estavam atônitos. Isso realmente estava funcionando? O agente Smith enxugou o suor da testa e exalou. Ele sequer sabia o que destruía com uma ferramenta do Home Depot, ou que muitos superiores o viam como um homem morto andando. Ele era, em muitos aspectos, um agente ideal de baixo nível da fundação. Ele não estava ali para questionar as ordens recebidas. Ele veio apenas para balançar o martelo. E isso ele fez. Ele pegou no martelo mais uma vez e o balançou. Crunch. Crunch. Crocante. Para o espanto dos diretores que o enviaram para a Cova dos Leões, o agente Smith
continuou balançando, esmagando pedaços de concreto do esqueleto de ferro do monstro. Um icor mal cheiroso de sangue velho e excremento humano encheu o quarto. A escultura costumava bagunçar sua câmara de contenção durante as décadas de prisão na fundação. Croc, croc, croc. A cada balanço e impacto, mais da barra de reforço dobrada e lodo eram expostos. O chão estava lentamente se enchendo de pedaços de concreto quebrado e sujo. O agente Smith não sabia, mas estava matando uma das entidades mais infames e perigosas que a Fundação já conheceu. Até mesmo seus monstros mais aterrorizantes, como o Shy Guy e o réptil difícil de destruir, sentiam-se acanhados perto dele. Mas não o agente Smith. Com os movimentos robóticos diligentes de um trabalhador dedicado, ele despedaçou o resto da estátua até que se tornou um monte de escombros, sangue e sujeira no chão, unidos de forma frouxa por uma rede de hastes de metal. E no meio de tudo isso, havia um pequeno recipiente de metal no chão, manchado pelos anos no concreto. Smith se abaixou e pegou cuidadosamente abrindo a tampa. Não havia nada além de um pequeno pedaço de papel dentro, com algo escrito nele. O agente Smith leu atentamente e o teste terminou. Os diretores Swift e Jonathan estavam confiantes em reclassificar a escultura como SCP-173-D e mudar sua classe de contenção para neutralizada. Quando o agente Smith deixou a sala, ele pediu apenas um banho. Ele suou bastante durante seu ataque de martelo, sem mencionar a combinação desagradável de poeira, sangue e sujeira que suas roupas haviam acumulado. Isso ele teria, mas não antes de um último briefing com a dupla de diretores perplexos e chocados, Swifta e Jonathan. Eles tinham apenas uma pergunta. O que estava escrito no pedaço de papel dentro da cápsula? O agente Smith deu de ombros, aparentemente indiferente ao significado do gesto. Ele disse algum absurdo, apenas dizia, já estamos legais? Confira a história de origem do SCP-173, como ele chegou ao Site 19, e o antigo SCP-173 versus o novo SCP-173 erro de design final.